da igreja, e depois que acabou tudo, digamos assim, ficou uma cena, parecia um tsunami, né? Latas de cerveja vazias, urina. Bom, a respeito desse caso, a Prefeitura respondeu que vai remanejar os horários dos blocos para que eles não coincidam com as missas. Se constrói com informação. Rede Bandeirantes de Rádio. Programa Por Dentro da Sustentabilidade, com Margarete Aragão. Olá, ouvintes! Você curte sustentabilidade? Gosta de conhecer temas ligados ao meio ambiente? Então, conheça nosso trabalho. Nosso programa é Programa Por Dentro da Sustentabilidade. E eu sou a apresentadora, a professora Margarete Aragão, todo sábado ao meio-dia. Trânsito. Agora quem segue pelas vias expressas vai perdendo tempo pela linha vermelha em direção ao centro do Rio, na altura do acesso da BR-040, mais à frente entre a cidade universitária e o Caju, congestionamento. Pela Avenida Brasil, ouvinte da Band tem um ganho de tempo indo pela pista central da via para evitar retenções em Irajá e também Cordovil pela pista lateral. Depois de Manguinhos, trechos alternados de lentidão até o acesso para o gasômetro no Caju. NexGuard é um tablet mastigável que protege o seu cão durante o mês todo contra pulgas e carrapatos. E o melhor, NexGuard tem sabor de carne que os cães adoram. Felipe Macon para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. ZYJ 464, Rádio Bandeirantes, Rio, 1360 kHz. A rádio que briga por você. No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação, Paulo Passarinho. Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, determina a criação de comissão única para analisar projeto do governo que abre os territórios indígenas para a exploração de minérios, petróleo e gás. Justiça bloqueia contas bancárias dos sindicatos petroleiros em greve, mas o movimento se fortalece e se amplia. E a herança dos 40 anos do PT é o tema do debate especial desta sexta-feira, 7 de fevereiro do ano de 2020, do programa Faixa Livre. Rede Bandeirantes de Rádio. Um comentário de Paulo Passarinho. Bom dia, ouvintes. O presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, determinou ontem que o projeto do governo aí, que pretende regulamentar a mineração e também a outras explorações econômicas em terras indígenas, incluindo a exploração de petróleo e gás, será encaminhada à análise de uma comissão especial lá da Câmara. Para que a comissão seja efetivamente criada, ainda é necessário um ato de criação e a leitura em plenário. Segundo o sistema da Câmara, o projeto de lei enviado pelo governo caberia a 8 comissões permanentes, para vocês verem a complexidade da matéria. A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia, a Comissão de Minas e Energia, a Comissão de Direitos Humanos e Minorias, a Comissão de Finanças e Tributação e, principalmente, a Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania. Ao determinar a criação dessa comissão especial, o Rodrigo Maia segue o regimento da Câmara, que diz que matéria de competência de mais de 3 comissões permanentes será tratada em um colegiado especial. Ocorre que essa decisão do Maia, na verdade, fortalece a sua própria posição como uma espécie de controlador das discussões, podendo administrar o ritmo da tramitação do projeto e a influência no seu próprio conteúdo. Essa é uma questão importante, porque, evidentemente, a tal da bancada da bala, do boi, entre outras, vai jogar muito pesado com o apoio do Palácio do Planalto para atropelar aí a Câmara e fazer valer os seus objetivos. Nesse sentido, muito mais importante do que esse artifício aí, que é amparado no regimento da Câmara, utilizado, que você pretende utilizar o Rodrigo Maia, muito mais importante é a mobilização, que me parece fundamental nesse momento, em defesa, na verdade, dos territórios indígenas e principalmente de uma política econômica que não continue a afetar o meio ambiente e principalmente a pretender escancarar os seus interesses predatórios agora em terras indígenas. Essa é uma questão importante. Existem outras matérias na Câmara que merecem muita relevância, especialmente aquilo que diz respeito a esse arroxo que o governo federal pretende aplicar, não somente em estados e municípios, mas na própria máquina pública da União. Vejam bem, há uma ideia de se propor, no âmbito aí da reforma administrativa que será apresentada, a possibilidade da contratação de funcionários públicos fora do regime jurídico único, que garante a estabilidade dos servidores no emprego. Na proposta de emenda constitucional, que será encaminhada ao Congresso ainda neste mês, serão abertas novas formas de vínculo e estabilidade, e que serão exclusivamente para carreiras típicas de Estado, como auditores fiscais e diplomatas. Esse conceito de carreiras típicas de Estado advém justamente lá do plano de reforma administrativa do governo Fernando Henrique Cardoso, bolado pelo senhor Luiz Carlos Bresser Pereira. É um verdadeiro retrocesso, até porque não existe inchaço algum na máquina pública. Nós temos hoje cerca de 11 milhões de servidores públicos, isso dá uma proporção de menos de 6% da população em relação ao conjunto da população brasileira, e se comparado a outros países desenvolvidos ou da periferia, não há nada semelhante ao que ocorre aqui no Brasil. Para que vocês tenham uma ideia, os Estados Unidos, que é um país que faz apologia aí da iniciativa privada, cerca de 15% da sua população encontra justamente no Estado seu vínculo de emprego principal. Se formos para a Europa, vamos encontrar percentuais muito mais elevados, chegando a quase 40% em países da Escandinávia. Por que isso? Porque são países onde o Estado está para a proteção do cidadão, pelo menos como uma função relevante. Aqui no Brasil, não. Esse Estado, que ainda repousa suas raízes lá na época do Brasil colonial e escravocrata, esse Estado ele se volta exclusivamente para a proteção dos interesses dos mais poderosos. Não é à toa que, se há algum inchaço, esse inchaço se dá justamente em setores do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. No Poder Executivo, a carência de pessoal é total e somente um governo irresponsável pode pensar em reduzir ainda mais o número de servidores que deveriam prestar serviços adequados à população. É só entrar dentro de uma escola, dentro de um posto de saúde, dentro de uma repartição pública qualquer que sirva, que preste serviços à população, como é o caso dos postos do INSS, que nós veremos que a falta de pessoal é total. Por isso, o que falta mesmo é o mínimo de vergonha no governo e, principalmente, a capacidade de corresponder às expectativas da imensa maioria de pobres da população brasileira. A opinião do Faixa Livre. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Estamos apresentando
Faixa Livre. Petróleo, eles estão de volta. No Brasil Colônia levaram nosso ouro e agora estão levando nosso petróleo e gás. Voltaram, não para pagar a conta ou pedir desculpas, mas porque agora querem o pré-sal. Portugal com a Petrogal, Espanha com a Repsol, Inglaterra com o BG Group, Holanda e Inglaterra com a Shell. Pelos leilões da ANP, as empresas estrangeiras já detêm metade do nosso petróleo. Reaja, o petróleo tem que ser nosso. Ouça, acompanhe e participe do programa Faixa Livre. Segunda-feira, das 9 às 10 horas da manhã. De terça a sexta-feira, das 8 às 10 horas. Sempre na Rádio Band AM 1360. Um debate atual e diário sobre política, economia e as grandes questões nacionais e internacionais que influenciam o nosso dia a dia. Trânsito. O ouvinte da Bandeirantes já encontra melhores condições agora na saída da Barra da Tijuca com destino à Zona Sul, depois de retirado um caminhão que esbarrou no limitador de altura no elevado das Bandeiras. Trânsito já fluindo melhor para quem vem da Avenida Ministro Ivan Lins e também da Avenida Armando Lombardi. Nesse instante, observo também o caminho pela autoestrada Lagoa Barra, ainda trechos alternados de lentidão e devido ao fluxo de veículos, lembrando dos bloqueios que permanecem na Avenida Niemeyer por conta de decisão judicial. Quem for da Zona Sul para o centro do Rio tem uma ótima alternativa do caminho da Orla, passando pela Enseada de Botafogo, aterro do Flamengo na sequência com boas condições. Na bagagem, você doa uma mochila e ganha 10% de desconto na compra de uma nova. Todas as doações irão para o Mundo Caslu. Volta às aulas, nota 10. Só na bagagem. Aproveite. Felipe Macom para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Bandeirantes, 1360. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da nossa edição dessa sexta-feira, 7 de fevereiro do ano de 2020, do programa Faixa Livre, que é uma produção da jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes e tendo no comando do áudio Francisco de Assis. Meu bom dia a todos e meu bom dia especialmente a vocês, ouvintes, que podem aqui participar através do telefone 25431360. Nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda enviando as suas participações diretamente para a nossa página do Facebook, onde também vocês podem nos acompanhar na transmissão ao vivo que realizamos diariamente aqui do estúdio da Rádio Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Vocês também podem acompanhar o nosso conteúdo através das plataformas Deezer, Spotify e Cashbox. O Faixa Livre já está nessas mídias também. Temos a veiculação do programa igualmente pelas nossas páginas, tanto a página do programa Faixa Livre, www.programafaixalivre.com.br, como também através da página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras. O endereço da página é www.aepet.org.br. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento na ponta da linha o secretário executivo do Cine, o Antônio Eduardo Cerqueira de Oliveira. Antônio Eduardo, bom dia. Bom dia aos ouvintes. E estamos aqui à disposição. Muito obrigado, Antônio, por você nos atender. A nossa discussão é a respeito aí desse polêmico e agressivo, podemos dizer, projeto assinado pelo senhor Bolsonaro, que prevê a exploração econômica em terras indígenas. E não é exploração econômica qualquer, é a exploração de minérios, petróleo e gás, e construção de hidrelétricas, um verdadeiro atentado aí à autonomia e à liberdade dos próprios indígenas. Dizem que os indígenas teriam de ser ouvidos, mas o projeto, tudo indica, não concede poder de veto aos indígenas, apenas abre a possibilidade de consulta aos mesmos. E essa parece ser apenas um dos problemas desse projeto. Como é que vocês do Cine viram aí essa iniciativa do governo? Lamentamos que o governo brasileiro tenha essa postura com relação
às comunidades indígenas. Ressaltamos que essa não é a primeira, são várias iniciativas, né, do governo no sentido de precarizar, né, as comunidades indígenas, e achamos que esse posicionamento do governo, essa intenção do governo, ela incorre em várias ilegalidades, inclusive em termos da Constituição, né? A Constituição Federal, ela concebe que os territórios indígenas, eles são para usufruto exclusivo dos povos indígenas, né? O governo, ao fazer esse tipo de encaminhamento, esse tipo de interferência, ele recorre em uma inconstitucionalidade, né? A segunda questão é que os territórios indígenas, eles são patrimônio da União, são considerados bem da União. Então, o governo também recorre em outro erro, que é abrir mão de um patrimônio da União para exploração econômica, né? E também a questão dos benefícios ambientais. O território indígena, ele é também uma área de proteção ambiental. Então, o governo está incorrendo em vários equívocos, em vários erros, em várias inconstitucionalidades para abrir a exploração econômica para o capital. Portanto, nós somos contra, vimos com muita preocupação e vamos fazer o possível para que esse projeto de lei, né, que já está denominado Projeto de Lei 191, na Câmara dos Deputados, não seja aprovado. A situação é muito delicada, viu, Antônio? Agora, as reações, tirando a turma da bancada ruralista, que defende abertamente a exploração das terras indígenas, eu achei muito interessante algumas reações. O Instituto Brasileiro de Mineração, que representa aí as grandes empresas dessa área, soltou uma nota onde diz o seguinte, veja bem, o Instituto acredita que será salutar o debate nacional em relação a esta proposta, para que a sociedade preste contribuições à iniciativa do governo federal. Me parece que foi bastante moderado. Isso reflete uma posição que, para muitos, inclusive para setores ambientalistas, pode ser um entrave, que é o seguinte: os índios não vão ter poder de veto nesses projetos, e isso, para muitos, é uma fragilidade. Há quem diga o seguinte: esse projeto de lei talvez não interesse às empresas de mineração que têm ações em bolsa, porque eles devem prestar contas aos acionistas e há hoje uma pressão em torno aí da reputação das empresas, inclusive em âmbito internacional. E isso pode levar a que muitos não queiram investir contra a vontade dos índios, porque essa é uma questão interessante. Os índios devem ser ouvidos de acordo com o projeto de lei, mas eles não têm o poder de veto. E há também a posição do próprio Rodrigo Maia. Ele, o ano passado, em entrevista, ele claramente questionado sobre essa questão de projetos de mineração em áreas indígenas, ali especificamente a pressão era desse setor de mineração, ele disse que se chegasse um projeto semelhante lá na Câmara, ele mandaria arquivar, justamente pela sua inconstitucionalidade. Você acha que essas posições podem ser favoráveis a quem não defende essa iniciativa legal do governo Bolsonaro? Primeiro procede a sua avaliação e achamos, de fato, que abre brechas para uma reação, né, das comunidades indígenas, né, para um diálogo, porque, de fato, nesse projeto de lei do governo federal, ele tenta se distanciar da Convenção 69, que prevê a consulta, né, prévia aos povos indígenas. Ao fazer, né, elaborar a proposta do projeto de lei, as comunidades indígenas não foram ouvidas, né? Segundo, que, de fato, nenhuma empresa vai querer adentrar num território indígena e causar danos a esse território, né? Achamos que elas vão ter o máximo de cuidado e cautela nessa relação, porque senão vai haver conflito, né? Isso é fato. Os povos indígenas são muito cientes, né, dos seus direitos e da necessidade de proteção daquele ambiente, né? O governo federal passa a imagem de que os povos indígenas vão ser beneficiados
com esse projeto de lei, que há uma anuência, né, das comunidades indígenas, e a gente não nota isso. Não existe, né, essa reivindicação das organizações indígenas com relação a essa possibilidade de exploração dos recursos naturais em seus territórios, e não existe também, né, uma anuência, né, do movimento indígena, das comunidades indígenas, para que isso venha ocorrer. Portanto, haverá reações, né? E o governo, ele sinaliza com essa possibilidade, o que vai trazer conflito desnecessário, né? Desnecessário, porque os territórios indígenas, ele não vai significar grande coisa numa reação econômica, por exemplo, do país, né? É mexer no vespeiro, é mexer numa situação que já estava pacificada, né? E a Constituição Federal garante aos índios esse direito, né? Portanto, achamos que o governo, ele errou, né? E aí vem essa avaliação das próprias empresas, né? Os próprios parlamentares, acredito que vai ter muito cuidado, né, para a gente referendar essa avaliação. Existe um projeto de lei de autoria do senador Romero Jucá, né, o PL 1610, que já está há 20 anos tramitando e não vai para lugar nenhum, justamente porque é um assunto polêmico, é uma questão que não tem consenso, né? E esse PL, ele justamente ele possibilita a mineração em terras indígenas, né? Então, ele não foi aprovado, ele não foi caminhado, ele foi totalmente descaracterizado dentro do Senado e da Câmara dos Deputados. Portanto, a gente acha que vai ser o mesmo caminho desse PL 191. E tem essa posição curiosa do Rodrigo Maia, que ele se comprometeu, pelo menos nessa entrevista, no final do ano passado, a não dar sequência a qualquer iniciativa legal dessa natureza. Agora, ele tomou uma outra atitude. Ele determinou que a comissão, que a Câmara, venha criar, na verdade, uma comissão especial para analisar essa matéria. Em geral, esses projetos de lei são remetidos às comissões, não é? Só que esse projeto de lei, pela sua complexidade, envolveria aí o trabalho de 8 comissões. E o regimento da Câmara prevê que, quando existe casos em que um projeto de lei envolva a necessidade de apreciação de mais de 3 comissões, haja essa possibilidade da comissão especial. Agora, há outros pontos de vista, como é o caso ponto de vista da advogada do Instituto Socioambiental, a Juliana de Paula Batista, que diz o seguinte: a primeira coisa a considerar é que a amplitude de atividades que o projeto de lei quer regulamentar só poderia ser feita por lei complementar. Ela cita o que diz a Constituição no artigo 231, parágrafo 6º. Ele diz: no caso de uma lei complementar, o quórum para aprovação é mais rígido, e isso justificaria que o presidente da Câmara devolvesse o projeto para adequação formal antes de distribuí-lo. Então, existem muitos óbices, inclusive de natureza regimental, legal, dentro da própria Câmara, né, Antônio Eduardo? O que a gente tem a lamentar é que, independentemente aí de projetos que têm iniciativa no Executivo, a intenção maior do governo federal atual é, de fato, ampliar a fronteira agrícola, não respeitando as terras indígenas. Inclusive, essa história aí de paralisar as demarcações das terras indígenas mostra muito bem que a intenção é essa. Afora esses pronunciamentos do Bolsonaro que incentivam, na verdade, a turma da motosserra, né, Antônio Eduardo? Exatamente. A gente também concorda que o projeto de lei ele é amplo, né? E tem que ser analisado de fato se não seria através de uma lei complementar, né? O encaminhamento dado pelo presidente Rodrigo Maia também pode ser também um encaminhamento no sentido de lá na frente parar, né, o andamento desse projeto de lei. Existe esse compromisso dele firmado, né, com o movimento indígena, com a sociedade
que apoia, né, o movimento indígena, de não permitir o andamento de nenhum projeto que venha penalizar, né, as comunidades indígenas. E ele vai ser cobrado com relação a esse comprometimento dele, né? Com relação à questão da postura do governo, né, a gente entende também que o governo federal, através, né, do nosso mandatário maior, né, o presidente Jair Bolsonaro, ele apenas não prejudica os povos indígenas, mas a população em geral, o povo brasileiro, porque ele abre mão, né, de um bem, né, da União, ele abre mão da proteção, né, a um aspecto importante da nossa sociedade, que são segmento, aliás, importante da nossa sociedade, que são os povos indígenas, e isso sinaliza que ele pode abrir mão de vários outros, né? Como está falando com relação à questão ambiental, aos ambientalistas, né? Aos homossexuais, aos povos de matriz africana, enfim, ele tem um desapreço total com relação, nos parece, ao povo brasileiro, né? Isso é uma coisa extremamente preocupante, né? E a última fala dele, né, respaldando a fala de um jornalista a respeito do povo brasileiro, é extremamente preocupante, né? Então, não se refere apenas aos povos indígenas, mas o povo brasileiro de modo geral, né? Então, nós estamos surpreendidos no sentido da virulência, né, e, ao mesmo tempo, da falta de diálogo, né, que o governo tem implementado com relação às questões sociais, às questões fundamentais do povo brasileiro e também, em especial, das comunidades indígenas, ressaltando que a exploração de minério em terras indígenas já foi um verdadeiro desastre, né? Haja vista a Serra Pelada, né? Qual foi os benefícios que Serra Pelada trouxe para o país e para a população daquele estado, né, e para as comunidades indígenas do estado? Foi o maior desastre ecológico e econômico do país, né? Portanto, não existe, né, concordância nenhuma com relação aos benefícios, né, que os povos indígenas vêm a ter com essa vamos dizer, proposição, né, do governo federal com relação à exploração desses territórios, né? Mesmo porque, como você bem ressaltou, os povos indígenas não estão sendo ouvidos e dentro do projeto de lei esse aspecto ele não é observado, né? O projeto de lei já parte do princípio de que existem recursos naturais em terras indígenas, né? E ele conclui com a distribuição dos recursos financeiros através de um conselho curador, né? Ou seja, ele acaba minando todo o aspecto da autonomia dos povos indígenas e volta com a possibilidade da tutela, porque é um conselho curador, né? São outros, né? São pessoas de fora que vai definir como é que vai ser a distribuição dos recursos para as comunidades indígenas, caso haja essa exploração e caso haja rendimentos econômicos nessa exploração. Então, os povos indígenas não vão ter acesso a esses recursos, né? Essa é a nossa visão inicial com relação a esse projeto de lei. Também uma situação totalmente inverídica com relação ao que está no projeto e ao que, de fato, vai ser a realidade dele. Com relação aos prejuízos já consignados por esse tipo de exploração dentro de terras indígenas, nós temos essa tragédia da construção de Belo Monte, né, Antônio? É uma coisa muito grave. A situação se transformou completamente naquela região e hoje os problemas sociais ali são inúmeros, além do próprio direito dos indígenas que foi afetado. Agora, há aliados, inclusive, no plano internacional, viu, Antônio Eduardo? A Organização Internacional do Trabalho deverá, através
de um comitê de especialistas independentes se posicionar sobre a iniciativa. Tudo porque a Convenção 169 da OIT é o único tratado internacional que visa promover e proteger os povos indígenas e tribais, e também pelo fato de o texto estar comemorando 30 anos, com apenas 23 signatários, 15 deles aqui na América Latina. Então, esse comitê tende a dar mais foco nessa Convenção 169, e, nesse sentido, haverá aí muita oposição, inclusive no âmbito, portanto, da OIT. Pelo artigo 7 da Convenção, por exemplo, os povos indígenas devem ter o direito de decidir suas próprias prioridades sobre o desenvolvimento e de exercer, tanto quanto possível, um controle sobre o seu desenvolvimento econômico, social e cultural. Parece que o projeto ignora completamente isso, né? Completamente. O presidente, inclusive, ressalta no próprio projeto de lei, diz que esse projeto fará a consulta, mas totalmente desvinculado da Convenção 69. Né? E isso, o Brasil é signatário da Convenção 69. Né? Então, esse é um outro aspecto. O segundo aspecto é que foi firmado recentemente um acordo entre o Brasil e a União Europeia, né, na questão econômica. Isso também vai ser colocado, porque os países, né, que compõem a União Europeia são bastante rígidos com relação a essa questão ambiental e a proteção às populações indígenas. Né? E isso foi, inclusive, um fator determinante para que houvesse a consignação desse acordo. Então, se esse aspecto está sendo violado, coloca também esse acordo em xeque. Né? A segunda questão é a própria ONU, né, que tem respaldado, né, todas as mobilizações das populações indígenas, principalmente aqui no Brasil, com relação à luta pelos seus direitos. Também será um espaço de reforço a essa luta dos povos indígenas. Né? E várias outras iniciativas que o movimento indígena tem tomado, né? Tem tido contato com relação a esse apoio internacional, às suas causas, né? E tem sido muito bem recepcionado. Tanto como a gente colocou no início, o governo, ele bota a mão no vespeiro. Ele, infelizmente, não está medindo as consequências das suas ações, né? Em vez de partir para um diálogo, né, que é o normal dentro de um governo, que ele tem que governar para o povo brasileiro todo, não apenas para um segmento, para os ruralistas, a qual ele negociou, né? Então, eles são hoje, né, um aspecto determinante nesse governo federal, tem grande influência, né, mas o governo, né, tem que ver que ele tem que governar para o Brasil todo. Existem outros segmentos da sociedade, né, existem várias outras demandas que o governo tem que gerenciar. Não é apenas um lado. Né? O governo, a gente sempre ressalta que o senhor Jair Bolsonaro tem que sair do palanque. Né? A eleição acabou e ele agora é o presidente da República Federativa do Brasil. E ele tem que governar para o povo brasileiro e não apenas para um segmento. Quando ele menospreza, né, parcela desse povo, parcela importante da sociedade, ele coloca em risco todo um arcabouço, né, que foi criado e a Constituição da própria República Federativa do Brasil. O aspecto da democracia, principalmente, tem uma fragilidade muito grande. Antônio Eduardo Cerqueira de Oliveira, muito obrigado pela sua entrevista. E eu quero te parabenizar porque você assumiu o cargo de secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário recentemente, não é, Antônio? Exatamente. Nós assumimos agora em janeiro, né, fomos eleitos no mês de setembro e estamos aqui para dar continuidade, né, a essa história bonita que o Conselho Indigenista Missionário
Opa, caiu a ligação, justamente quando eu me despedi aqui do Antônio Eduardo. Vou ver se a Celeste restabelece a ligação, porque o presidente anterior, o Kleber César Busato, conversava constantemente conosco, e a gente quer dar sequência, na verdade, a esse contato que é fundamental com o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário. É um órgão ligado à CNBB e que tem uma larga tradição de trabalho, especialmente junto aos indígenas. Nesse momento em que essas comunidades indígenas encontram francamente em risco por conta das iniciativas legais do governo Bolsonaro, é mais do que importante a gente manter esse contato. Eu queria acertar isso com o Antônio Eduardo, mas eu acho que a Celeste pode fazê-lo aí pelo telefone, agradecendo, inclusive, ao Antônio Eduardo, viu, o Celeste, a gentileza aí dessa primeira entrevista que eu espero que ele tenha dado aqui para o programa Faixa Livre. Nós vamos a um brevíssimo intervalo e vamos voltar com o nosso debate especial dessa sexta-feira aqui no Faixa Livre, que vai versar, vai concluir essa série de entrevistas que nós fizemos ao longo dessa semana com dirigentes, lideranças do PT, e que hoje culminará aqui com o programa com um debate a respeito justamente da herança desses 40 anos do PT para a política brasileira, especialmente para a nossa esquerda. Vamos ao nosso intervalo e rapidamente a gente retorna aqui com essa edição do programa Faixa Livre. Já já estaremos de volta. Trânsito. O ouvinte da Band que segue para a zona sul do Rio, saindo do centro da cidade, vai encontrando melhor condição pelo túnel Santa Bárbara, ainda que a movimentação comece a ficar mais intensa no elevado 31 de março, rente ao Sambódromo. O elevado Paulo de Fronten agora, com trecho de retenção no acesso, isso acaba já gerando reflexos para quem vem do elevado Vino Pizarro, que liga a linha vermelha ao Paulo de Fronten. Quem vem da linha vermelha, depois de enfrentar a lentidão até a altura do Caju, tem mais à frente a alternativa de optar pela rampa de descida em direção ao campo de São Cristóvão. Mundial, preço baixo é o nosso destaque. Bacalhau Porto Morrua, quilo, R$ 53,50. Mundial, o menor preço total. Felipe Macon para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183, dígito X, conta corrente número 142426, dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa. Petróleo, eles estão de volta. No Brasil Colônia levaram nosso ouro e agora estão levando o nosso petróleo e gás. Voltaram, não para pagar a conta ou pedir desculpas, mas porque agora querem o pré-sal. Portugal com a Petrogal, Espanha com a Repsol, Inglaterra com a BG Group, Holanda e Inglaterra com a Shell. Pelos leilões da ANP, as empresas estrangeiras já detêm metade do nosso petróleo. Reaja, o petróleo tem que ser nosso. Por um Brasil mais forte, justo e transparente. A sociedade não aceita mais uma administração pública ineficiente e que a corrupção e a ilegalidade fazem parte do dia a dia dos jornais. O Brasil precisa de moralidade e profissionalismo, de servidores públicos éticos e competentes. Precisamos acabar com o clientelismo e a terceirização nos órgãos públicos. Não é justo que o Brasil seja administrado por alguém que não foi eleito e nem fez concurso público. Quem passa num concurso público tem legitimidade e competência para ocupar esse espaço e ajudar a construir um Brasil melhor. São esses brasileiros os responsáveis pela defesa do interesse nacional, fiscalizando os agentes públicos e privados, elaborando políticas públicas e controlando o cumprimento da lei. Não podemos permitir o desmonte das carreiras de Estado em favor de interesses político-partidários. Valorizar o servidor concursado e efetivo é preservar as liberdades democráticas e os direitos do cidadão. Movimento Nacional em Defesa do Estado Brasileiro. Ouça, acompanhe e participe do programa Faixa Livre. Segunda-feira, das 9 às 10 horas da manhã. De terça a sexta-feira, das 8 às 10 horas.
sempre na Rádio Band AM 1360. Um debate atual e diário sobre política, economia e as grandes questões nacionais e internacionais que influenciam o nosso dia a dia. Trânsito. Agora o trânsito começa a ficar mais intenso pela Avenida Presidente Vargas para quem segue em direção à Candelária, na pista lateral vindo da Cidade Nova, na altura da Central do Brasil. Depois, próximo ao acesso da Avenida Rio Branco, já tem um trecho de retenção. Dá uma checada também no trânsito do acesso à Rua Carmo Neto para quem segue em direção à área do Catumbi. Já há uma perda de tempo, o mesmo acontece na Rua Benedito Hipólito, com movimentação mais intensa. Ainda assim, o túnel Santa Bárbara pode ser opção de caminho, evitando o elevado Paulo de Fronten com destino ao túnel Rebouças. Há dificuldades, lembrando, no acesso ao elevado Paulo de Fronten. Agora, para quem segue em direção à Zona Sul, quer trabalhar, crescer e voar mais alto na sua carreira? Cursos técnicos e livres no Senac RJ. Inscreva-se já em rj.senac.br. Felipe Macon para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o nosso programa Faixa Livre. Hoje é sexta-feira, é o dia do debate especial que sempre, semanalmente, organizamos. E o tema de hoje será sobre justamente a herança dos 40 anos do PT para a política brasileira e particularmente para a nossa esquerda. A esquerda que quer transformar esse país. Para essa discussão, nós vamos contar em primeiro lugar aqui com o nosso amigo e já ex-apresentador também do programa Faixa Livre, jornalista, militante político, Cid Benjamin. Cid Benjamin, bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia, ouvintes. E fundador do PT. Fundador do PT. É importante lembrar isso. Ex-dirigente também. Ex-dirigente do PT. Hoje o Cid encontra-se filiado ao PSOL, não é isso? Isso. Junto com o Cid Benjamin, o ex-deputado estadual e ex-presidente do Sintel, Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do Estado do Rio de Janeiro, Gilberto Palmares. Gilberto Palmares, bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Nessa mesa aqui maravilhosa, que o alvinegro é a maioria. Sempre. Gilberto Palmares, assim como o Chiquinho, assim como a Celeste, assim como eu, e assim como o Carlos Eduardo Martins, cientista político do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da UFRJ, é botafoguense também, né? Carlos Eduardo, bom dia. Veja que é uma mesa seleta, hein, Paulo? Muito seleta. Fora que o próprio Cid, lá no fundo do seu coração, alimenta um amor total pelo glorioso. Agora, temos que lembrar isso. Você está num ambiente que o Botafogo é maioria, já coloca dúvida sobre a imparcialidade da produção dos organizadores do programa. Botafogo na maioria, nem lá no Vazião. Mas entre os progressistas, o Botafogo sempre foi o destaque, eu não sei porquê. E mais, nós iremos contar também nessa mesa com a participação do Gilberto Carvalho, ex-ministro do governo Lula e da Dilma, chefe de gabinete da presidência do PT. Mas a Celeste tem negociações aqui, porque o Gilberto está com uma agenda hoje, o Gilberto Carvalho, não o Gilberto Palmares, está com a agenda hoje muito cheia, por conta justamente que hoje, né, Gilberto Palmares, você podia começar, inclusive, falando, e está dando destaque aqui, ao longo da semana, a gente entrevistou um conjunto de dirigentes, lideranças do PT, e demos muito destaque à programação que se inaugura hoje, lá no Circo Voador ou na Fundição Progresso? Fundição Progresso, né? Hoje, a partir das 18 horas. E eu queria abrir, eu vou passar a palavra para você, Gilberto, não só para falar aí da atividade, que começa hoje e vai até domingo, mas para dar um pontapé inicial nesse nosso papo aí, a respeito dessa herança importante do PT. Ô, Passarinho, primeiro, de novo, agradecer o convite e, de novo, como sempre, desejar a vida longa ao Faixa Livre, que exerce esse papel importante. Eu estava mostrando aqui ao Cid, eu estava nas barcas vindo de Niterói agora, e recebi um zap, acabei de mostrar para ele, de uma pessoa de muitos anos, da antiga Embratel, não é, foi militante do sindicato, só apoiava as greves, pedindo para se filiar ao PT. E interessante, ela diz, eu não quero me filiar pela internet, porque a internet é muito frio, ela quer participar de alguma atividade, não apenas se filiar. Aí eu começo discutindo esses 40 anos do PT, dizendo que estranha magia, que estranha força
tem um partido com apenas 40 anos, que vive um inferno astral enorme nos últimos anos, atacado fortemente pela direita, e que consegue ainda estar no coração de tanta gente, ao ponto de pessoas espontaneamente, sem serem abordadas, quererem se filiar ao PT e não querem se filiar de forma fria, querem se filiar dentro de uma atividade. Que estranha força que outro partido político, por exemplo, assume esse desafio de fazer o que o PT vai fazer no Rio de Janeiro, não o PT só do Rio, o PT nacional. Vai estar hoje abrindo, né, a comemoração com a atividade cultural dos seus 40 anos, amanhã o dia inteiro combinando o que é o melhor da esquerda, o debate, a discussão sobre os grandes problemas da atualidade, com atividade de natureza cultural, né, um grande debate ao final da tarde com Lula, e com essa figura maior da esquerda brasileira, que é o Mujica, e o Cid, que, além de um antigo combatente da esquerda, no fundo do coração botafoguense, sei que também gosta do samba e do carnaval, e no domingo botando um bloco na rua. Que partido é esse? Que partido assume esse desafio? Então, eu estou pegando esse gancho da sua programação para dizer que só isso mostra uma certa magia, uma certa força, com todos os problemas e equívocos que o próprio Gilberto Carvalho, que você falou aí, eu vi várias intervenções dele sendo extremamente crítico a várias questões do PT. Com todos os problemas, 40 anos depois, o PT continua presente fortemente no coração de muitos brasileiros. Eu poderia, inclusive, destacar o seguinte: em meio a essa ofensiva que o PT sofreu, em termos de críticas, de ataques de toda a natureza, nessas últimas eleições, a maior bancada eleita para a Câmara Federal foi do PT, o que mostra também essa vitalidade. O meu problema é outro, Gilberto, e aqui, muito sinceramente, até porque, no fundo do coração, eu, às vezes, sou muito provocado, eu não tenho filiação partidária desde o ano 2000, e muitas vezes Mas seu coração também é vermelho e bate do lado esquerdo. E mais do que isso, eu, quando sou muito provocado, eu digo o seguinte: eu, no fundo, eu sou PT. O problema é que o PT abandonou o seu programa e, a partir da iniciativa da sua direção e com o apoio das suas bases. Então, eu fiquei muito órfão. Aquele partido que existia não existe mais. O que eu pergunto é o seguinte: essa história do PT, ela é ímpar. A própria formação do PT é um fenômeno extremamente importante, porque foi a primeira vez na história do Brasil que se criou, de fato, um partido de cima para baixo, de baixo para cima, ou de baixo para cima, e principalmente fundado em lutas que estavam generalizadas naquela segunda metade dos anos 70, por parte de inúmeras organizações de natureza diferente, de organizações da igreja até organizações que tinham tido sua origem na luta armada. Então, é um processo muito rico que acabou desaguando ali nesse partido singular que é o PT. A grande questão é o seguinte: o PT de hoje está à altura dessa sua história, principalmente em termos de duas questões que eram muito importantes na origem e na afirmação do PT. Primeira delas, o compromisso com mudanças estruturais na economia brasileira. Não mudanças simplesmente funcionais, mas estruturais. Mexer na estrutura da terra, mexer na estrutura da propriedade, mexer na estrutura do país como um todo. E o segundo é a questão de uma nova ética na política. Me parece que o PT, que se afirma, inclusive no governo federal, abandona essas duas vertentes que, na verdade, vertebraram o partido. Deram, inclusive, essa sua representatividade, que até hoje rende frutos, conforme o exemplo aí que você nos deu, e o próprio exemplo que eu dou hoje, no momento de crise, mesmo atacado, o PT é o partido que sustentou lá a eleição de maior número de parlamentares. Então, a minha pergunta é essa: você acha que o PT de hoje está à altura da sua própria história? Ô, Passarinho, primeiro, de novo pegando o gancho na sua fala, eu queria render aqui uma homenagem. Eu acho que 40 anos você deve olhar agora, deve olhar o passado, deve achar... O PT, como você disse, nasceu de baixo para cima, e é fruto do esforço de uma série de segmentos importantes da sociedade brasileira que enfrentaram a ditadura. Dos grupos de esquerda, que sofreram os rigores, inclusive nos porões da ditadura, do chamado sindicalismo novo, combativo, de que o Lula era a expressão maior,
aos grupos da Igreja Progressista. Eu escrevi um texto que botei na internet, vou distribuir amanhã lá no PT, lembrando que em 74, 6 anos, portanto, antes da formação do PT, eu tive a chance de participar de um encontro em Minas Gerais da Juventude Operária Católica. E a JOC, para mim, teve um papel importante, porque ela que me influenciou a continuar atuando no movimento de favelas e depois no movimento sindical. E o curioso, grande parte desses companheiros da Ação Católica, anos depois, estavam na linha de frente, ao lado de outros, formando o Partido dos Trabalhadores. Eu lembro do Ferreirinha, que foi exilado, que voltou, e Ferreirinha e Ironi, os dois companheiros, voltando do exílio, foi fundamental na criação do PT e da CUT. Então, eu queria render homenagem a todas essas pessoas. E o PT é tudo isso. O PT é o que trouxe o pessoal que enfrentou os rigores da clandestinidade e que foi importante para a fundação do PT. É o basismo, que eu usava essa expressão muito, discutindo internamente o PT de setores oriundos da igreja, que deu essa coisa que deu certo. Eu acho, é inegável, não tem partido político, não tem organização humana nenhuma que, com a responsabilidade que o PT assumiu no Brasil ao longo desses 40 anos, não cometa equívocos. O PT cometeu, sim, equívocos. O PT, com a responsabilidade que assumiu da presidência da República, de ter, inclusive, que governar olhando instituições em que a esquerda sempre teve longe de ser maioria, como foi o Congresso Nacional, acabou usando caminhos tradicionais que nós rejeitamos. Então, o equívoco é claro. Mas eu acho que tem que discutir essa questão, mas tem que discutir. O Lula, por exemplo, no governo, provou, o Lula e o governo, o PT no governo, provou que é possível governar o Brasil, tomando medidas de garantia da soberania nacional, como a Petrobras foi valorizado, sendo solidário a nível internacional aos países do terceiro mundo, essa é uma das principais pancadas que a direita dá ao governo do PT, pautando, como a igreja falar, a opção preferencial dos pobres, o combate à desigualdade. Eu acho que o principal conflito ético, e eu não estou ignorando a questão da corrupção, não, mas o principal conflito ético da sociedade que a gente vive é o conflito da pobreza infame. É o conflito que uma parcela da população, se tem tudo na vida, os filhos dos endinheirados já sabem onde vão poder estudar daqui a 15, 20 anos, e uma grande maioria do povo brasileiro sempre foi marginalizada. E o PT provou que com todos os erros e acertos, limitações e tal, provou, não é à toa que a direita tenta acabar com Bolsa Família, com Bolsonaro acabar, e não consegue, com Minha Casa Minha Vida, e não consegue. A grande maioria do petróleo explorado hoje no Brasil, mais de 60% é oriundo do pré-sal, então o PT cometeu, sim, muitos erros. Por último, eu queria dizer o seguinte, não é só o PT, a esquerda como um todo tem que se reinventar, porque ela continua fundamental para combater a exploração e a desigualdade, mas, por exemplo, a grande matriz da esquerda era pensar os trabalhadores da indústria, do setor tradicional. Hoje, o trabalhador que você vê, daqui a pouco um garoto passando ali numa bicicleta, carregando almoço para entregar, sem direito trabalhista nenhuma. É na subida de uma favela, o garoto subindo no mototáxi. Uma reinvenção que o PT e a esquerda têm que se colocar nesse momento é a questão de, para continuar sendo representante dos trabalhadores, é de ter proposta para essa parcela grande dos trabalhadores que são marginalizados. Cid Benjamin, quero que você entre aí nessa discussão trazendo um pouco dessa história e da tua própria trajetória, porque nesses 40 anos muita coisa mudou no país. Mas, principalmente, nós nos encontramos hoje como esquerda numa posição, e paradoxalmente ao fato de termos 13 anos aí do governo do PT, nós nos encontramos numa situação como esquerda, não somente como PT, me parece, onde boa parte da sociedade brasileira nos questiona se há uma parte que claramente vê na esquerda uma alternativa, por outro lado, existe uma grande decepção. Como é que você vê esse processo? Bom, o período PT no governo, e aliás, desde antes, desde do fim da ditadura, a criação do PT, a reorganização do movimento de massa, do movimento sindical, ele abriu, eu diria que um terceiro período na história recente do Brasil de incorporação, de inserção dos trabalhadores na agenda nacional. A primeira foi na Revolução de 30, quando, com Getúlio Vargas,
os trabalhadores passam a ter direitos trabalhistas, etc. A mulher começa a votar, etc. Isso é interrompido com o suicídio do Getúlio em 54. Um segundo momento importante foi o que precedeu o golpe de 64, com Jango. Também na incorporação dos trabalhadores do ponto de vista político, econômico, social e tal. O terceiro período foi isso do PT, que é marcado pela criação do PT, pelo aumento da influência do partido na política nacional e por dois mandatos, não, mais de dois do Lula e 1,5 da Dilma, na presidência da República. Então, eu concordo com quem diz que o PT tem uma enorme importância na vida brasileira e marcou isso nesses seus 40 anos de vida. Me parece, porém, que os petistas eles têm certa dificuldade na reflexão sobre os erros cometidos. Quer dizer, não ajuda muito dizer, claro, cometemos erros e vamos em frente. Quer dizer, quais foram os erros? Onde é que se errou? Exatamente. Me parece, diferentemente do que andou dizendo Lula, que não tem que fazer autocrítica, coisa nenhuma, etc. E tal, é preciso saber onde é que se errou. Não basta dizer que cometemos erros. Me parece, entre outras questões que a gente vai abordar aqui, e o objetivo meu aqui não é ficar batendo no PT, não é isso. O PT é um aliado, é um partido que está no campo progressista. Mas a principal questão se coloca em como garantir a tal chamada governabilidade. Porque quem vai governar tem que pensar na governabilidade, como é que vai sustentar, como é que vai aplicar seu projeto, etc. Então, quando o Lula assumiu o primeiro mandato, havia uma expectativa na sociedade de mudanças. Não mudanças no sentido de programas sociais que atendessem aos mais pobres, importantes, mas não era exatamente essa a expectativa, pelo menos só essa a expectativa. Haveria apoio para mudanças muito mais profundas, para a reforma agrária, para a reforma política, para a reforma tributária, etc. E isso levaria a algum tipo de questionamento por parte das classes dominantes. Seria preciso buscar, claro, a governabilidade, que não acho que seja uma bobagem pensar em governabilidade. Agora, qual foi o caminho que o PT adotou? Foi se compor com o que havia de pior na política brasileira e sair distribuindo ministérios para Moreira Franco, para Gedel, para Crivella, para Lula. E no momento em que o vento muda, muda a situação internacional, a economia começa a ter mais problemas, etc. Essa gente que tinha sido brindada com fartos cargos nos governos petistas, ela puxa o tapete. Como não teria sido essencial para governar, se aliar com essa gente? Eu digo que não. Eu acho que um projeto de mudanças, uma plataforma de mudanças aplicadas, não já quando a Dilma estava cai não cai, mas quando o PT assumiu o governo, permitiria ele buscar essa governabilidade com o apoio dos trabalhadores da sociedade. Aliás, era essa a expectativa da sociedade, de boa parte da sociedade. Ao enveredar pela busca da governabilidade, no toma lá da cá, em mensalão, em dar parcela importante no poder para o que havia de pior na sociedade brasileira, o partido evitou problemas imediatos, mas ficou muito vulnerável. Mais adiante, essa mesma gente derrubou a Dilma. É uma situação complexa essa, viu? Agora, o Carlos Eduardo, quero te colocar aqui na discussão com a seguinte pergunta. Os erros do PT não teriam sido consequência de uma questão maior? Me refiro à forma como a esquerda, como um todo, se relacionou com a institucionalidade forjada a partir da redemocratização do país. Em outras palavras, o PT, assim como a esquerda como um todo, não teria se resignado a essa institucionalidade, apostando todas as suas fichas, principalmente nessa dinâmica eleitoral e parlamentar, cujas regras foram cada vez mais se restringindo? Ou seja, não faltou ousadia, e não é somente ao PT, porque eu observo hoje muito dessa resignação, eu observo, por exemplo, no PSOL. O PSOL nasceu como um partido, vamos dizer, dissidente do PT,
Mas eu hoje vejo a mesma fascinação por esse mecanismo aí parlamentar eleitoral que nós temos, como se isso fosse o horizonte da política. E isso, portanto, não é um problema só do PT. Eu identifico isso à esquerda como um todo. Eu acho que tem no PT um problema teórico que está presente desde o início. E esse problema teórico é justamente esse basismo do PT. Eu acho que esse basismo, se por um lado é positivo, porque busca mecanismos de sustentação, não é, de baixo para cima, mas ele, se ele não tiver também um antídoto, ele é problemático, porque o PT vai se afirmar se colocando contra o chamado populismo que vinha do varguismo, Brizola, vai se colocar contra o stalinismo e vai defender uma concepção onde o comando petista e as posições do partido refletissem as posições do movimento popular organizado. Isso está nos documentos fundacionais. A ideia era que a vanguarda do partido não tivesse uma posição que se descolasse da posição do movimento popular organizado. Nos anos 90, esse conceito de que a vanguarda deve expressar o movimento popular organizado, dentro dessa concepção de que tem que ser de baixo para cima, e que a vanguarda não pode ter um papel dirigente próprio, né? Essa concepção do movimento popular organizado ela se transforma na eleição de 94 para a ideia de sociedade civil organizada, que já é muito diferente, né? Sociedade civil organizada inclui uma série de setores, não são do movimento popular, inclui a Fiesp, inclui a FEBRABAN, etc., né? E esse foi o percurso que o PT acabou tomando não é, à frente e que o levou, em 2002, a escrever a Carta aos Brasileiros. É um equívoco dizer, por exemplo, que o PT ganhou a eleição a partir da Carta aos Brasileiros. Não é verdade, né? O Lula já tinha uma maioria consistente antes da Carta aos Brasileiros ser realizada. Então, a Carta aos Brasileiros nada mais é do que uma renovação dessa ideia de que a vanguarda petista não tem que assumir uma posição de choque, né? Ela tem que se colocar numa certa zona de conforto. E essa zona de conforto foi ampliando-se para incluir atores burgueses. Isso é o que leva, por exemplo, o Lula a botar o Henrique Meirelles como ministro da Fazenda dele, né? Que é uma coisa, do ponto de vista ideológico, bastante grave, né? Um dos problemas do PT foi exatamente ter perdido a batalha ideológica no Brasil. Não há dúvida que o PT fez um conjunto de programas que foram bastante importantes. Não há dúvida que o PT reativou o crescimento da economia e, com isso, permitiu o aumento da formalização do emprego e, com isso, também possibilitou que o movimento popular despertasse e passasse, então, a pressionar o partido para ir muito mais à esquerda do que ele estava indo. Mas o que se fez foi pouco, né? Desse ponto de vista, inclusive de assumir esse caminho mais à esquerda que o movimento popular pretendeu que o PT cumprisse, né? O governo Dilma é um governo que vai buscar desmontar essa pressão social, invertendo o movimento que ele vinha fazendo de redução da taxa de juros. A partir das jornadas de 2013, a posição do governo Dilma é elevar a taxa de juros. E o governo Dilma chega a pagar, em 2015, 9,5% do PIB de juros, né? E agora se assiste o governo Bolsonaro baixar as taxas de juros, né? Que deveria ser a bandeira da esquerda, né? Era perfeitamente possível que os governos petistas enfrentassem, pelo menos, o setor do capital financeiro, baixassem as taxas de juros e estimulassem com isso o desenvolvimento da economia. Se nós tivéssemos esse tipo de articulação, nós não teríamos aberto caminho para o golpe. O golpe, ele só se estabelece quando há um desgaste político das lideranças de esquerda, porque, na verdade, a gente sabe que a classe dominante quer dar o golpe desde o início. E não pôde dar o golpe porque não tinha apoio para isso, né? Então, esse apoio foi se conquistando em função de uma excessiva moderação do PT. O PT se deslocou de um partido de esquerda para buscar ser um partido centrista.
O que, claro, na conjuntura brasileira, significa estar à esquerda da direita, significa estar à esquerda do capital associado, do capital internacional, das oligarquias internas, significa estar à esquerda disso. Mas não significa ser suficientemente de esquerda para avançar num conjunto de iniciativas que são necessárias. Por exemplo, era absolutamente fundamental enfrentar a temática da anistia que foi dada aos militares. Deveria ter se desenvolvido um movimento mais forte nesse sentido. Era absolutamente fundamental enfrentar o monopólio midiático dos meios de comunicação. Nada se fez, nem a Telesur entrou como canal de TV aberta. Era absolutamente fundamental fazer uma política social não apenas dirigida para os 40% mais pobres, mas, sobretudo, também para os desse segmento que vai dos 40% mais pobres, não é? Até a barreira que vai, não é? Entre os 20% mais ricos. Então, era fundamental fazer uma política que pegasse um setor que o PT designou de classe média, mas que, em verdade, não é. São setores constituídos por trabalhadores. Se você pegar, por exemplo, os dados do DIEESE, o DIEESE vai dizer que o salário mínimo necessário é um salário mínimo que cerca de 70% da população brasileira ganha abaixo dele. Então, considerar, não é, que quem recebia mais de 2 salários mínimos, ou 3 salários mínimos, representava uma classe média, não ter a concepção correta da realidade. Não é? Nós temos uma situação na sociedade brasileira, por exemplo, onde 75% da população não tem plano de saúde, precisa do serviço de saúde público, onde 80% dos pais colocam seus filhos em escola pública. Então, não bastava apenas fazer uma política de renda mínima. Essa é uma crítica que o PT tem que fazer. Né? As políticas petistas foram políticas que se dirigiram para os 40% mais pobres e para o 1% mais rico. E, com isso, se perdeu um miolo que sempre foi base de apoio do partido. Ora, nós não ganhamos Porto Alegre por 16 anos? Nós não ganhamos por vários anos o Rio Grande do Sul. O que aconteceu com essa população que virou toda para a direita? O Rio de Janeiro, nós tivemos aqui sistematicamente o Lula ganhando as eleições, o PT ganhando as eleições. O que aconteceu com a população do Rio de Janeiro? Então, houve um conjunto de equívocos que levaram o PT a perder o debate ideológico e acho que há um problema de concepção teórica na formação que esvazia a vanguarda de um papel de conflito. Obrigado, Carlos Eduardo. Gilberto Palmas, eu queria que você usasse a palavra e quero ponderar 2 coisas. Nesse tocante aí às opções de política econômica, não é, ou de estratégia econômica, eu acho que, uma vez o PT estando no governo, o maior problema foi que a principal bandeira do PT, que era o combate ao modelo neoliberal, foi deixado de lado. Na verdade, passou a se administrar aceitando as regras do jogo dos anos 90. Mas o que eu quero que o Gilberto se posicione aqui é frente a essa concepção que você coloca, que teria predominado no PT na sua origem. Eu tenho uma ponderação a fazer aqui, mas antes de passar a palavra para o Gilberto, nós temos uma entrevista muito importante agora, em função, inclusive, de decisões da Justiça tomada ontem, que colocam em risco as finanças dos sindicatos que estão envolvidos na importantíssima greve da Petrobras. Quem está na ponta da linha, o David Bacelar, vai falar direto com a gente lá da ocupação do 4º andar do prédio do Odise. David Bacelar, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Celeste, todos os ouvintes, as ouvintes do programa Faixa Livre. David, qual é a avaliação da Federação Única dos Petroleiros nesse momento frente à decisão da Justiça que ontem resolveu bloquear as contas dos sindicatos envolvidos na greve? Bem, Paulo, ontem nós tivemos uma reunião com os 13 sindicatos filiados à CUT e a decisão conjunta foi de que a greve ela continua. Ela não é ilegal, ela não é abusiva. Nós solicitamos uma série de esclarecimentos da empresa para nós conseguirmos cumprir as condições que foram estabelecidas pela liminar do ministro Ives Gandra, mas, infelizmente,
a gestão da empresa não nos respondeu aos esclarecimentos solicitados. É bom lembrar que o sindicato ele não é empregador. O sindicato ele não tem como determinar que os trabalhadores e trabalhadoras retornem aos seus locais de trabalho, principalmente em condições de segurança, onde eles vão estar expostos e ainda expondo a comunidade circunvizinha, as instalações da própria empresa. E, além disso, Paulo, é bom lembrar que o ministro Ives Gandra, ele sempre teve lado. Ele sempre foi do lado patronal. As decisões dele, elas vão sempre ao encontro dos interesses dos empresários. O ministro Ives Gandra, a gente lembra muito bem, ele sempre perseguiu os petroleiros. Você que acompanha, Paulo, a categoria e esse debate a respeito da luta de classes há tempos, se lembra que desde 95 o ministro Ives Gandra, ele nos persegue desde aquela greve histórica de 1995, como também com as decisões várias que ele deu no TST quando se tornou ministro contra os trabalhadores e trabalhadoras. É bom lembrar que o ministro Ives Gandra, ele foi um dos que ajudou nas reformas trabalhistas do governo Temer e do governo Bolsonaro. Agora também, Paulo, é bom lembrar que o ministro Ives Gandra não é maioria no TST. Nós temos, do outro lado do TST, bons ministros, como o ministro Godinho, que, por sinal, no voto último da sessão de dissídios coletivos, foi de encontro ao voto do ministro Ives Gandra. E, por sinal, ele lembrou, o ministro Godinho, que o TST, historicamente, ele dá multas entre 10 e 50 mil reais para o sindicato. O que o ministro Ives Gandra está implementando aqui, como ele disse no seu voto, Godinho, é a quebra de todos os sindicatos. Nós estamos falando de uma multa assintosa, inconstitucional, ilegal, de 4 milhões e 500 mil reais por dia. Inadmissível. E o ministro Godinho faz também essa crítica no seu voto na SPC. Que além de ter bloqueado esses valores absurdos, ilegais e imorais, o ministro manda reter todas as mensalidades dos sindicatos, daqueles que são associados, daquelas que são associadas ao sindicato. Mas não é só o ministro Godinho. Nós temos do outro lado do TST o ministro Renato Paiva, por exemplo, que é conhecido como um ministro imparcial, um grande negociador de conflitos, que, por sinal, foi elogiado tanto pela gestão da empresa quanto pelos sindicatos na última negociação coletiva, que nos ajudou a fechar um acordo coletivo de trabalho que não era o melhor, aquilo que nós queríamos, o ideal, mas resolveu o impasse negocial que ali estava. Paulo, sinceramente, como é que o ministro Ives Gandra, ele diz que quer mediar esse conflito e, ao mesmo tempo, nos multa e bloqueia 4 milhões e 500 mil reais nas contas dos 13 sindicatos da federação? Sinceramente, isso é como ir direto para a Câmara de Gás. Isso não é estabelecer um processo de negociação. Ele tem lado, ele é parcial e está, sim, jogando do lado da Petrobras. O direito de greve é um direito constitucional e nós estamos aguardando os esclarecimentos da gestão da empresa para nós cumprirmos as condições que foram estabelecidas. Mas até esse exato momento, nós não recebemos absolutamente nada. Os advogados da FUP já entraram com ações, conforme você mesmo já nos informou aqui que era a intenção, com ações contestando essa decisão do Ives Gandra lá no próprio TST? Sim, Paulo. Os nossos advogados estão reunidos desde quando essa decisão ela foi tomada, decisão monocrática, arbitrária, como aqui colocamos, imoral e ilegal do ministro Ives Gandra, não do Tribunal Superior do Trabalho como um todo. E sim, entraremos com recurso. Sem dúvida alguma, a sessão de dissídios coletivos, onde há 7 ministros e ministras irão ser sensíveis e sensatos ao ponto de cumprir a Constituição Federal Brasileira, garantindo o direito constitucional de greve do trabalhador e trabalhadora. Porque o que ele faz, quando ele é parcial, ele advoga para a própria Petrobras. É algo assintoso, Paulo, sinceramente, até peço desculpas pela excitação, né, e pela o rancor, a raiva. Não tem que pedir desculpas nenhuma, David. Vocês estão aí no calor da luta, né? Agora, a resposta mais importante, além, evidentemente, das iniciativas aí no campo jurídico, me parece, é a resposta dos próprios trabalhadores. Nesse sentido, a greve está se ampliando, não é?
Sim, felizmente a categoria entendeu que o que eles querem fazer com essas demissões em massa que estão sendo realizadas na FAPEM Paraná é um protótipo para isso ser utilizado em outras unidades do sistema como um todo. E, infelizmente, nós temos aí um ministro que ajuda nesse processo de demissão em massa. De fato, a greve está crescendo em âmbito nacional, ela é legal, ela é constitucional, e nós iremos continuar. Estamos cobrando os esclarecimentos que nós solicitamos à gestão da empresa e que até agora não foram enviados para os sindicatos nem para a FUP, para nós termos aí as condições que foram exigidas e estabelecidas. Greve em crescente, Paulo, e esperamos aí que a truculência, a falta de diálogo, ela não impere e que, de fato, a mesma negociação, a negociação coletiva, ela seja respeitada por essa gestão que, infelizmente, está aí colocada pelo Bolsonaro na Petrobras. Ô, David, nós estamos fazendo aqui um debate especial aqui nessa sexta-feira aqui no Faixa Livre, e o ex-sindicalista e ex-deputado estadual do PT, Gilberto Palmares, está aqui entre nós, e ele quer lhe dirigir uma palavra. Gilberto. Não, ele lembrou corretamente a greve de 95, eu tenho uma grande honra, o Passarinho. Em 95 eu era presidente do Sintel, do Sindicato de Trabalhadores de Telecomunicações. E o Fernando Henrique Cardoso, como ele falou, quis fazer o mesmo que o Ives Grande e a direita quer fazer na greve dos petroleiros. Ele ameaçou retirar todos os recursos. E o que nós fizemos na época? Os recursos do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, nós abrimos uma conta específica do Sintel, transferimos todo o dinheiro para essa conta, e eu tive a honra, com a confiança da direção dos petroleiros, de ficar, entre aspas, administrando, óbvio que não era eu, eram os petroleiros que administravam esse dinheiro, que foi um recurso adotado na época para fugir da ameaça do sindicato. E eu aproveito esse exemplo para dizer o seguinte: 40 anos de PT, a grande cobrança que tem que ser feita, não é só discutir o PT no governo, é discutir o PT no movimento social. Um valor que a gente tem que discutir quando eu falo a questão ideológica, que é diferente da esquerda do setor, é o valor da solidariedade. Essa greve dos petroleiros agora não é uma greve só dos petroleiros. Os petroleiros, quando questionam as demissões, a Dataprev está sofrendo demissões, a Casa da Moeda está sofrendo demissões, a Serrede de Telecomunicações demitiu quase 800 trabalhadores. Eu acho que, assim como em 95, a palavra de ordem, todos somos petroleiros, tem que ser colocado como principalidade. E eu acho que o conjunto do movimento sindical, o conjunto do movimento social, deve colocar toda a sua estrutura, toda a sua militância, toda a sua energia para fazer a greve dos petroleiros não ficar por conta, ela é principalmente dos petroleiros, só por conta dos petroleiros. É assim que a gente encontra a força para derrotar a direita. Não há alternativa, né, David? Se essa luta de vocês não tiver o apoio de outros segmentos da classe trabalhadora, nós não conseguiremos vencer. E é nesse sentido que é importantíssima a ampliação desse movimento. Sem dúvida, Paulo, as palavras aí do companheiro Gilberto Palmares, elas são perfeitas, elas vão no X da questão. Essa luta em defesa da Petrobras e da soberania nacional, ela não é apenas da categoria petroleira, é uma luta que é da classe trabalhadora e da sociedade brasileira. Como foi dito pelo companheiro Gilberto também, outras categorias passam pelos mesmos problemas que nós estamos passando. Não somente das empresas públicas estatais que estão sendo desmontadas, destruídas, privatizadas, com seus trabalhadores e trabalhadoras demitidas, e colocando a população brasileira na mão do capital privado, que vai cobrar muito mais caro por todos esses serviços. Temos também os servidores federais, que estão aí com uma ameaça gravíssima no Congresso Nacional de terem 25% dos seus salários cortados por uma PEC que, infelizmente, o governo federal colocou ali no Congresso. Então, é hora da classe trabalhadora ela se juntar, ela se aglutinar, como disse o velho Marx, que ela precisa se unir para que nós possamos, de fato, enfrentar essas malvadezas, maldades do governo Bolsonaro. Companheiro Gilberto, eu agradeço pela lembrança e aproveito a oportunidade para lembrar que hoje, às 10 horas, nós estamos iniciando um ato aqui em frente à sede da Petrobras no Rio de Janeiro, na Avenida Chile, e esperamos que outras categorias
a sociedade que está nos ouvindo, cidadão que está no carro, onde quer que esteja agora ouvindo o programa Faixa Livre, que possa se ajuntar os trabalhadores da Petrobras e também de outras categorias em defesa do patrimônio público brasileiro. David, muito obrigado. E nessa concentração, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. E nessa concentração hoje aí na frente do EDIS, está previsto, inclusive, a presença do ex-presidente Lula, não é isso? Sim, Paulo. Na verdade, eu que agradeço a oportunidade, Paulo, pelo espaço de estar colocando questões que, infelizmente, a mídia tradicional e hegemônica ela não dá espaço para a gente. De fato, o ato está previsto para iniciar às 10 horas, tem essa previsão devido à chegada dele aqui e temos a expectativa de que esteja conosco aí por volta de 12h30, aqui na frente do prédio da Petrobras, a sede da Petrobras, que é situada aqui no Rio de Janeiro. David, forte abraço para você, muito obrigado pelas palavras e principalmente por essa fibra aí, você e os demais companheiros que estão aí nessa ocupação. Um abraço. Um abraço, Paulo, um abraço, companheiro Gilberto Palmares, e um abraço aí a cada ouvinte, a Celeste. Estamos juntos na luta, em defesa da Petrobras e em defesa do Brasil. David Bacelar é secretário de Assuntos Jurídicos e Institucionais da Federação Única dos Petroleiros e, junto com outros companheiros, ocupa, desde sexta-feira à noite, a gerência lá de recursos humanos da Petrobras, na busca de abertura de negociação para sustar as demissões que atingem a 1.000 trabalhadores lá da Fafem, lá do Paraná. Bem, eu volto aqui ao debate, eu ia passar a palavra para o Gilberto e fazer... Paulo, você me permite, esse mesmo assunto, não, só para informar os ouvintes, que a Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, esteve ontem na Petrobras prestando solidariedade aos trabalhadores em defesa da empresa. Tivemos eu, que sou vice-presidente, e o Paulo Jerônimo Pagé, que é presidente. Estivemos lá, enfim, conversamos com os companheiros e, dentro das nossas possibilidades, colocamos a ABI também a serviço desse movimento. É importantíssima a ampliação da rede de apoio, de solidariedade e de militância a esse movimento. Mas a gente volta aqui à nossa discussão. Gilberto, o Carlos Eduardo lembrou muito bem uma discussão que era muito viva realmente na origem do PT, entre se o PT se comportaria como um partido clássico de vanguarda, assumindo posições e as conduzindo para o movimento, ou se simplesmente o PT deveria ser um reflexo das lutas e posições, demandas dos movimentos sociais. No meu ponto de vista, claramente predominou, ainda que essa discussão existisse, Carlos Eduardo, predominou a visão a respeito do papel da vanguarda, no sentido de conduzir proposições, no sentido, inclusive, muitas vezes, de ir contra aquilo que poderia ser considerado o predominante em alguns movimentos sociais. Eu dou exemplos. O PT foi o único partido que, na sua formação, e ali era uma efervescência muito grande em torno da luta pela redemocratização, foi o único partido que não assumiu a bandeira genérica de defesa das liberdades democráticas e nem mesmo da convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, quando isso era, na verdade, um lugar comum nas plataformas, inclusive das organizações de esquerda. O PT foi o único partido que, apesar das pressões, inclusive internas, não foi ao colégio eleitoral. E no processo constituinte teve a coragem de se posicionar frente a uma votação muito espertinha do Ulisses Guimarães, que conduziu uma votação a respeito do texto final da Constituição. O PT foi a única bancada que votou contra o texto final por conta das limitações dentro do texto da nova Constituição, as limitações em torno da questão da reforma agrária. Isso levou, inclusive, a muitas confusões que até hoje predominam. Eu já vi até o Lula falando isso, que o PT não assinou a Constituição. Não é verdade, o PT assinou. O que o PT fez foi não votar no texto final da Constituição, a partir de uma votação que não deveria nem ter existido. A assinatura dos parlamentares do PT estão lá na Constituição. Então, essa ideia de que o PT, desde o início, é refém dos movimentos sociais, abre mão, me parece que não procede. Agora, inclusive depois que chega o governo, o PT não respondeu a nenhuma demanda do movimento social quando fez um armistício com o modelo econômico fundado a partir dos anos 90. Esse que é o meu grande problema com o PT.
Eu passo a palavra para o Gilberto. Ô, Passarinho, eu sei que discutir 40 anos do PT, se a gente não tomar cuidado, passa a ser discutir o governo do Lula e da Dilma, que, óbvio, é um elemento importantíssimo, mas não é só isso. Eu, como insisto aqui, que o PT e a esquerda como um todo tem que se reinventar, porque nós temos desafios, independente dos erros e acertos do passado, que estão colocados para a gente agora. Eu queria passar a repetir duas questões. Eu acho que as esquerdas têm que repensar, porque a grande força da esquerda sempre veio e tem que vir da sociedade, a sua relação com essa nova classe trabalhadora que não se identifica, muitas vezes, nem com o sindicato tradicional, que está aí a classe trabalhadora precarizada, a classe trabalhadora extremamente marginalizada, mesmo os setores de nível de instrução maior estão super explorados. Então, essa é uma coisa que a esquerda tem que repensar a sua estratégia. Como, por exemplo, a esquerda foi a primeira a colocar na pauta a questão ambiental, mas de forma incipiente. Quais são os assuntos que o Brasil discutiu, que o Bolsonaro é terrível, a direita é terrível? A queimada da Amazônia, que teve a sua menor intensidade no governo Lula, e agora a tragédia da SEDAI. Definitivamente a questão ambiental, de forma ampla, tem que entrar na agenda da esquerda. Agora, eu vou pegar um gancho que foi colocado aqui bem, é o seguinte, eu acho, Cid, concordo contigo, que o PT e as esquerdas não devem fugir a se autocriticar. E eu concordo com uma coisa que ele falou, você não avança sem fazer o debate ideológico. Não é só a direita tradicional que resistiu, não. Parte da sociedade civil também resistiu. Parte da classe média foi inimiga do projeto de alteração e de ascensão dos pobres. Parte da classe média, que também foi beneficiada por ações do governo Lula, eu tenho companheiros da Embratel que foram demitidos na privatização e que trabalham em Furnas, porque o Lula fez concurso público, mas parte da classe média se via não contemplada pela prioridade que o governo dava de problemas do Estado. Isso gerou um caldo de cultura também, que foi um elemento, isso também tem que ser debatido. Por isso que eu acho que está correto com o seguinte, que faltou, e falta ainda nas esquerdas como um todo, dizer que é o seguinte, a nossa discussão é a discussão de assumir governo, de implementar programas que melhorem as vidas do povo, que combatem a desigualdade, mas é uma discussão também de valores. O valor que a gente sempre fala de solidariedade, não é o valor dominante da sociedade. E a classe média, sem receio de tomar cacetada de muitos companheiros que estão me ouvindo, setores da classe média, a gente não avança no Brasil sem a classe média, mas setores da classe média, de forma ideológica, se opuseram a mudanças. Mudanças na área da educação, mudanças na política de cotas, mudanças no... Então, essa também foi uma grande resistência que foi enfrentada pelo PT e pelos seus aliados no governo. Agora, eu concordo também, eu enfrento o debate. Eu acho que o PT se equivocou, sim. O PT e as esquerdas, quando... eu me lembro que em 93 teve um plebiscito se era presidencialismo ou parlamentarismo. Nisso, o PT, o Brizola, todos vieram junto pelo presidencialismo. Nós achávamos, nós no sentido amplo, que a conquista da presidência da República, do espaço executivo, daria uma força para e subestimamos, por exemplo, o judiciário, que a gente está vendo aí o peso do judiciário e o conservadorismo do judiciário. Subestimamos também os setores do Ministério Público que estão agindo hoje como partido político. Como sempre valorizamos pouco a disputa pelo parlamento. Eu me lembro que algumas pessoas do PT diziam o seguinte, a esquerda continua ultraminoritária do parlamento. Ao invés de fazer, como você criticou bem, composições fáceis com figuras que não têm nada a ver com o que está querendo mudar, também subestimou a necessidade de aumentar o peso da esquerda no parlamento. Então, não há dúvida nenhuma, encerrando, eu assumo que eu acho que a esquerda se equivocou ao adotar, para a chamada governabilidade, práticas que eram tradicionais, que eram condenáveis, que não tiveram resultado positivo. Olha, o Fábio Lemes, curiosamente, chega aqui uma participação dele, ele diz o seguinte, o PT tem que se reinventar, que foi um termo que você mesmo usou, não é, Gilberto? Ele diz mudar profundamente sua moral e conduta para ser realmente um partido dos trabalhadores, e não um cassino de negócios que levou esse país a escolher uma opção subserviente. Eu acho que ele diz que, frente à decepção, acabou alimentando essa opção subserviente, que eu entendo aqui, eu acho, Fábio, que você está se referindo ao ex-capitão. E o Camilo Mendes, o Gilberto,
envia um abraço ao grande combatente Gilberto Palmares. Obrigado, obrigado. Camilo, você sabe quem é, né? E ele também diz, o PT e a esquerda como um todo devem esquecer a governabilidade, mobilizar as massas populares para se fortalecer. Um dos meus problemas, Cid, hoje, inclusive eu explorei aqui com as lideranças e dirigentes que a gente entrevistou, do PT, que a gente entrevistou ao longo da semana, é o seguinte: em 2002 surgiu esse papo de que não havia correlação de forças para enfrentar a herança neoliberal na sua totalidade. Bem, como eu acho que isso continua sendo um grande problema do Brasil, não é do PT, essa hora, Fernando Henrique, com as reformas do patrimonial, da macroeconomia, administrativa, reforma bancária, esse é o grande problema que a gente tem, para pensar o futuro, tem que sepultar essa história. O problema é que hoje a correlação de força é muito pior do que em 2002. Então, como é que fica? Mas você só vai responder depois do intervalo que eu sou obrigado a fazer agora. Vamos ao intervalo, já a gente retorna. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação sempre na frente. Estamos apresentando Faixa Livre. Por um Brasil mais forte, justo e transparente. A sociedade não aceita mais uma administração pública ineficiente e que a corrupção e a ilegalidade fazem parte do dia a dia dos jornais. O Brasil precisa de moralidade e profissionalismo, de servidores públicos éticos e competentes. Precisamos acabar com o clientelismo e a terceirização nos órgãos públicos. Não é justo que o Brasil seja administrado por alguém que não foi eleito e nem fez concurso público. Quem passa num concurso público tem legitimidade e competência para ocupar esse espaço e ajudar a construir um Brasil melhor. São esses brasileiros os responsáveis pela defesa do interesse nacional, fiscalizando os agentes públicos e privados, elaborando políticas públicas e controlando o cumprimento da lei. Não podemos permitir o desmonte das carreiras de Estado em favor de interesses político-partidários. Valorizar o servidor concursado efetivo é preservar as liberdades democráticas e os direitos do cidadão. Movimento Nacional em Defesa do Estado Brasileiro. Petróleo, eles estão de volta. No Brasil Colônia levaram nosso ouro e agora estão levando nosso petróleo e gás. Voltaram, não para pagar a conta ou pedir desculpas, mas porque agora querem o pré-sal. Portugal com a Petrogal, Espanha com a Repsol, Inglaterra com o BG Group, Holanda e Inglaterra com a Shell. Pelos leilões da ANP, as empresas estrangeiras já detêm metade do nosso petróleo. Reaja, o petróleo tem que ser nosso. Trânsito. O trânsito na Avenida Rádio Oeste segue congestionado para quem vai com destino ao centro do Rio, na altura da Avenida Maracanã, refletindo nesse instante para quem vem da Avenida Marechal Rondon. Chegada ali às proximidades do Maracanã com perda de tempo. Lembra aí o ouvinte da Rádio Bandeirantes que tem a alternativa da Rua São Francisco Xavier ou então da Rua Visconde de Niterói para quem segue em direção à área da Mangueira e na sequência São Cristóvão. Lembrando da alternativa de vias internas de Benfica como opção à Avenida Brasil, que tem dificuldades no acesso para o gasômetro. Mopar, especialista em revisão, faça regularmente e mantenha a garantia de fábrica de 3 anos do seu Fiat. Pós-vendas, Fiat é Mopar. Agende já sua visita. Felipe Macon para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Bandeirantes. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com um debate quente aqui a respeito do papel do PT. E eu passo a palavra imediatamente ao Cid, porque eu tinha levantado aqui uma questão para você responder depois do intervalo, que diz respeito à correlação de forças, porque eu continuo achando que a questão central é essa herança do modelo neoliberal. Se em 2002 não havia correlação de força suficiente para enfrentar essa herança, como é que agora as esquerdas, porque esse é um papel das esquerdas, como é que a esquerda vai enfrentar essa herança? Ou vai continuar conciliando com essa herança? Peraí, esse negócio PT e esquerdas. Temos problemas que são das esquerdas. Por exemplo, o Gilberto Palmares fez referência a um deles, a mudança da configuração do mundo do trabalho. O metalúrgico de São Bernardo, possivelmente ele está vendendo laranja na banquinha de rua hoje. Entende? Eu soube pelo pessoal do Clube de Engenharia, que está muito próximo da gente lá na ABI, que hoje em dia no Brasil há 150 mil engenheiros desempregados.
Isso, sob qualquer ponto de vista, é um contrassenso, mesmo do ponto de vista das classes dominantes. Enfim, mudou o quadro. E aí o cara que está vendendo laranja, o biscateiro, que não é mais de carteira assinada, é difícil esse cara se mobilizar contra a reforma trabalhista. É difícil ele se mobilizar contra a destruição da Previdência. Entende? Porque ele não tem Previdência, ele está se virando para sobreviver. Agora, Gilberto, então esses são problemas da esquerda, pensar como enfrentar. Agora, problema, decisões tomadas no âmbito do governo, do PT, são de responsabilidade do PT e não das esquerdas como um todo. Então, por exemplo, falou-se aqui acho que você mesmo, corretamente, não se pensou na questão do judiciário e tal. As nomeações dos governos petistas para o Supremo foram absolutamente reacionárias, em média. Entende? E o Supremo hoje tem um papel fundamental na sociedade. A questão da mídia, que já foi levantada aqui, nem permissão para entrar a Telesur aqui deram. Enfim, não é à toa que, quando a Dilma é derrubada, as ruas estão vazias. As ruas estão vazias. Porque a governabilidade, eu insisto que esse é um ponto central para repensar a política do PT no governo, a busca da governabilidade, diferentemente do que disse um ouvinte nosso, que fez boas observações, mas que não tem que se pensar em governabilidade. Eu acho que tem. Seria falta de realismo político você não pensar em governabilidade. Agora, como é que você vai conseguir essa governabilidade? É dando o ministério para o Gedel, outro para o Moreira Franco, ou é tendo um programa capaz de mobilizar a classe trabalhadora e se apoiar nela? Porque, como disse o Passarinho, quando a Dilma já está mal das pernas, ela querer fazer grandes mudanças, grandes reformas, não tinha força política. Quando o Lula assumiu o primeiro mandato, ele tinha legitimidade na sociedade, a sociedade esperava mudanças, tinha um clima todo favorável para fazer mudanças importantes. Quer dizer, mudanças mesmo, quer dizer, não ter nada daquela questão do consenso de Washington, do Cartel Brasileiro, fazer mudança, porque para isso ele tinha sido eleito, e isso as pessoas esperavam. Esse momento foi perdido. E depois começou aquele jogo de tomar lá da cá, etc. Chama atenção ainda para a questão da corrupção. A questão da corrupção, o PT tem que discutir. Acho difícil, essa é a discussão mais difícil para o PT, eu acho. Mais do que a linha política. Porque a corrupção envolveu finanças para o partido e envolveu o enriquecimento de dirigentes importantes. Então, é uma discussão complicada. Fazer uma autocrítica disso é dura, é cortar na própria carne mesmo. Agora, isso aí desmoralizou a esquerda, desmoralizou o PT. Se você fizer uma pesquisa hoje sobre qual é o partido mais corrupto, possivelmente o PT vai estar nas cabeças. E não é merecido isso. A corrupção não começou com o PT e não é o partido mais corrupto. Agora, no imaginário popular, isso é que acontece. Entende? E o maior problema da corrupção não é que deixa de ter dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança. O maior problema é a desmoralização da atividade política. É as pessoas se desinteressarem, se afastarem da política, achar que não tem jeito mesmo, etc. Que isso passa a ser, portanto, um grande trunfo para a direita, que é alienar as pessoas da prática política. Nesse sentido, a corrupção tem um papel deletério aí. E quebrou, inclusive, uma imagem que a esquerda trazia desde o início, desde os tempos pretéritos, que o pessoal de esquerda é um pessoal correto, um pessoal que não vai roubar, etc, etc. Então, não dá para um partido aceitar que um dirigente político importante seja lobista do grande capital. E não conseguir tomar uma providência sobre isso. Ou as idas e vindas, né? Porque o Lula se disse traído quando surgiu a história do mensalão. O PT chegou a expulsar o Delúbio. Depois, sem que ninguém tivesse mudado nenhum discurso, o Delúbio voltou ao PT e ficou tudo por isso mesmo. Porque tinha muito rabo preso entre dirigentes e o próprio partido. Não é à toa que o cargo de tesoureiro do PT é um cargo de alta periculosidade. Quase todos eles estão processados, alguns estão presos, etc. E muitas vezes fazendo tarefas partidárias, não estavam roubando para si, mas estavam roubando para o PT. Isso não dá para defender publicamente. Isso tocou a esquerda como um todo, é o que você diz aí. Agora, eu vou passar a palavra agora para o nosso debatedor, que
ficou de participar só uma parte, eu acho lamentável, porque Gilberto Carvalho, eu acho que você ia adorar esse debate aqui, desde o início, reunindo o cientista político Carlos Eduardo Martins, o ex-deputado do PT, Gilberto Palmares, e o jornalista Cid Benjamin. Gilberto Carvalho, bom dia. Bom dia, Paulo Passarinho, bom dia aos companheiros que estão aí no debate. Eu peço desculpas, eu infelizmente estou aqui envolvido com a organização do Festival dos nossos 40 anos. Eu não alertei os nossos ouvintes sobre a tua agenda. Por isso eu não pude, infelizmente, ouvir o debate anterior. Estou entrando agora no ar. Mas estou à disposição, naturalmente, para as questões, Paulo. A gente tem levantado muitas questões, inclusive a respeito da própria origem do PT, dos debates que inauguraram, né, essa experiência única na história política brasileira, que foi a formação do PT. Agora, a grande questão que se coloca é hoje, como que a gente enfrenta essa nossa realidade, todas as dificuldades, inclusive com a emergência aí desse trágico governo Bolsonaro, Gilberto. E aqui o Faixa Livre tem uma história muito peculiar. Ele foi fundado no segundo semestre de 1994, justamente por conta da eleição do Fernando Henrique. Um conjunto de entidades sindicais, associativas, conselhos profissionais aqui do Rio de Janeiro se reuniram e mantêm esse programa feito aqui no Rio de Janeiro como uma trincheira radiofônica de luta contra o neoliberalismo. E é sobre isso que eu vou conversar com você, porque o PT era um dos nossos grandes aliados no programa. Só que a partir de 2012, principalmente a partir de 2013, as coisas se complicaram, Gilberto. Perdemos, inclusive, muito apoio, porque nós mantivemos a nossa linha de combate frontal ao neoliberalismo. E é sobre isso que eu quero falar com você, porque nós já localizamos aqui vários problemas que o PT teve, mas me parece que o pecado original foi ter aberto mão do combate frontal ao neoliberalismo. O que significa isso? Há 4 reformas que foram feitas no campo da economia e que mudaram o rumo do Brasil desde então. Eu me refiro à macroeconomia da liberalização financeira, a reforma patrimonial, as privatizações que foram feitas, a trágica reforma administrativa que deitou raízes no Estado brasileiro e onde o seu ideólogo, o Luiz Carlos Bresser Pereira, acabou virando, inclusive, um ideólogo, um conselheiro aí do PT. E, por quarto, a reforma bancária, feita com o PROER. Sem a gente enfrentar essa herança, é possível a gente ter um país que, de fato, possa se desenvolver e atender aos trabalhadores, Gilberto? Olha, não, eu acho que nós temos que enfrentar essas reformas. Eu não tenho dúvida disso. Paulo, eu acho o seguinte, quando o PT, como você diz, é um fenômeno muito peculiar, porque ele surge dessas vertentes, ele surge como uma explosão política de várias vertentes que lutavam contra a ditadura e que foram se firmando. Nós tivemos a felicidade, ao mesmo tempo que nós combatimos a ditadura, o Cid está aí como um dos representantes dessa geração e tantos outros companheiros, nós tivemos a felicidade de, ao mesmo tempo que resistíamos, íamos construindo formas e novas propostas de luta, novas metodologias de trabalho popular, o Paulo Freire como grande inspirador de um novo método, a contribuição importante do novo sindicalismo e a contribuição numerosíssima dos movimentos sociais, particularmente os movimentos de moradia, movimentos de lutas sociais e as comunidades de base, teologia da libertação e tal. Desse encontro dessas forças nasce o PT, com suas características, suas idiosincrasias, e começamos a desenvolver um projeto. Em 2002, quando nós assumimos o governo, nós já assumimos em condições em que nós tínhamos um foco. O foco era tentar alterar a lógica desse país em que pobre estava fora do orçamento e a implantação do neoliberalismo já excluía do orçamento os principais setores da sociedade brasileira. E esse foi o foco quase fanático, eu diria, quase obsessivo nosso, que foi acabar com a miséria, acabar com a fome. Eu diria, com muita alegria, com muito orgulho, que, em que pese todos os nossos erros, eu ouvi o Cid mencionando alguns deles agora,
apesar desses erros todos, nós conseguimos lançar as bases essenciais de uma restauração da dignidade do nosso povo e acabar com a fome, porque essa era a intuição fundamental da criação do partido, essa era o objetivo ético que nos orientava. E esse objetivo, que não é pequeno, a inclusão de 40 milhões de brasileiros na possibilidade mínima de direito, de dignidade, de emprego, o acesso a setores grandes da sociedade que estavam no século XVIII, sem luz elétrica, entrarem para ter, através de luz para todos, o acesso básico, alimentar a energia, ter sua geladeira, ter sua televisão, ter, enfim, uma lâmpada. As pessoas talvez não tenham conta da importância disso. A questão dos 4 milhões de casas construídas no Minha Casa Minha Vida, a construção, sobretudo, que está sendo cruelmente destruída agora, de uma rede de proteção social, em que fios dessa rede eram compostos pelo Minha Casa Minha Vida, mas, sobretudo, pelo dobro de salário que nós demos aos idosos que não tinham contribuído com o INSS, casado com a questão das cisternas, casado com a questão da compra direta da agricultura familiar, o financiamento da agricultura familiar. Esse conjunto construiu uma rede que sustentou o nosso povo e impedia, portanto, que a miséria tomasse conta e começou a dar a esse povo a possibilidade de se organizar e começar a dar passos afirmando a sua dignidade e os seus direitos. Tudo isso está sendo destruído com uma fria crueldade, que é a questão da política econômica, das políticas de corte, da política do Estado encolhido, da negação do Estado, que, na verdade, quando se fala em corte, é cortar dinheiro para pobre. O grande mérito do Lula, que ninguém vai poder tirar nunca, eu posso representar numa reunião que eu participei, eu tive o privilégio de ser chefe de gabinete, onde o Patrus Ananias, que era ministro do Desenvolvimento Social, responsável pelo Bolsa Família, pediu uma audiência com o Lula para poder aumentar o número de pessoas que recebiam o Bolsa Família e para aumentar também, corrigir o que as pessoas recebiam. O Lula chamou o Patrus na reunião, chamou o Palocci, começou uma discussão, e o Palocci disse: é um absurdo fazer isso agora, aumentar esse custo, o mercado não vai entender, é uma irresponsabilidade fiscal, os juros podem subir, e fez um monte de observações desse tipo. O Patrus apresentou suas contrarrazões, e o Lula acabou dizendo o seguinte: ô Palocci, você vai tomar no teu cu. Assim foram as palavras. Porque cada empresário que entra aqui por essa porta, assistindo o acesso ao financiamento do BNDES, sozinho leva quase metade do que o Patrus está pedindo para centenas de milhares de pessoas. Eu estou contando esse episódio, que é um episódio real, e mandou, evidentemente, fazer o aumento do número de pessoas, porque isso se chama, na prática, incluir pobre no orçamento. O que o governo está fazendo agora é excluir pobre do orçamento. E eu nos dizia, o negócio de pobre ser despesa acabou. A lógica é outra, pobre é investimento. Então, para além da linguagem sociológica e das análises, eu quero dizer isso muito concretamente. O que esse governo fez de revolução copernicana foi nesse sentido, foi de mudar a lógica. Isso não é pouco. Na correlação, as pessoas se esquecem da correlação de forças que nós tínhamos naquele momento. Nós tínhamos uma minoria no Congresso, nós tínhamos absoluta minoria, evidentemente, um judiciário contra nós, basta ver o que houve no Mensalão, no poder econômico, na imprensa e assim por diante. Então, eu não quero negar, de maneira alguma, os nossos erros. Eu acho que eu já tenho dito publicamente muitas vezes, nós nos acomodamos muitas vezes num padrão de governabilidade que se limitou muito à governabilidade fisiológica do Congresso. Não conseguimos incluir milhões de brasileiros no consumo, mas não na consciência. Não soubemos tratar de maneira adequada toda a questão da comunicação. Preferimos encher o bolso dos grandes donos de empresas
da comunicação nacional, do oligopólio, e não investir numa imprensa democrática. Isso foi fatal do ponto de vista da conscientização, da mobilização. Agora, e esse pragmatismo também do financiamento empresarial de campanha. Eu quero dizer que muito daquilo que é reputado como corrupção nossa, na verdade, foi a prática normal que havia naquela época, permitido por lei, que era a questão do financiamento empresarial de campanha. É verdade que houve Caixa 2 também, e nós reconhecemos isso. Mas a grande verdade é que a acusação de corrupção contra nós é da mesma natureza que foi feita contra o Getúlio Vargas, contra o João Goulart, contra todos aqueles que de alguma forma se insurgiram contra a Casa Grande. Todo mundo que olhou para a senzala e trabalhou pela senzala foi acusado do quê? Ou de corrupção, de comunismo e coisas dessa natureza. Portanto, sem negar esses erros, sem absolutamente querer apagar os erros cometidos, eu considero que o saldo foi extremamente positivo. Tão positivo que eles tiveram que planejar um golpe e que realizar um golpe para nos tirar. Se nós tivéssemos tido um governo tão dócil ao poder, ao neoliberalismo, não haveria razão. Possivelmente nós teríamos continuado no governo. Nós começamos, o golpe surge exatamente quando a Dilma, que como todos nós cometeu também seus equívocos, em 2012 resolve ir contra o sistema bancário, fazer uma redução dos juros, uma redução do spread, se nega a fazer a concessão, a privatização das empresas elétricas. É ali que o humor da classe dominante muda radicalmente contra ela e se ensaia o golpe. Então, o PT chega aos 40 anos, Paulo e companheiros, acumulando, como toda instituição humana, absolutamente natural, equívocos e acertos. Ele precisa se renovar? Precisa. Ele precisa se rejuvenescer? Precisa. A nossa bancada é uma bancada antiga, uma das mais idosas do Congresso. A esquerda, via PSOL, tem apresentado renovação. A direita, via Lehman e outras escolas, tem apresentado figuras, tem feito escola. Nós abandonamos o nosso processo de formação de quadros. Isso é outra coisa grave. Então, há uma série de aspectos essenciais, que nós temos que ter a coragem de fazer autocrítica na prática, para não ficar falando e não alterar na prática. A reconexão com a periferia é essencial. Estamos vendo esse fenômeno das igrejas evangélicas cada vez mais hegemônico na periferia. Então, nós temos que, sem ter medo da verdade, fazer a renovação, mas, ao mesmo tempo, não é acreditar, é ter a consciência do papel que o PT desempenhou até hoje e que continua desempenhando. Quer queira ou quer não, nos 4.000 municípios onde nós estamos implantados, claro que em muitos lugares com a presença muitas vezes cartorial, mas a energia da sociedade, a energia de generosidade está muito ligada ao PT. O PT continua sendo a expressão da generosidade e eu, particularmente, sinceramente, acredito que essa coisa quase milagrosa, que é a manutenção do partido, mesmo quando é anunciado o seu fim, mesmo quando muitos abandonaram o barco achando que nós íamos nos quebrar na falência ou na capitulação total. Isso não aconteceu. E nós continuamos produzindo oposição, produzindo mudança. Então, eu tenho orgulho desses 40 anos. Absolutamente tenho orgulho, sem esconder, naturalmente, os equívocos e erros que, como toda instituição humana, nós estamos sujeitos. Gilberto, o nosso interesse aqui é olhar o futuro. Inclusive, essa semana, nós abrimos aqui o programa, todos os dias, procurando entrevistar algum dirigente, alguma liderança do PT. E nós fomos muito criticados por muitos dos nossos ouvintes, porque hoje existe, infelizmente, um descrédito com o PT. E não é por conta de boas intenções. É evidente que qualquer governo... Eu fui servidor público federal a vida inteira, e eu sou capaz de apontar em todos os governos, desde a época da ditadura, algumas iniciativas que foram positivas. Mas isso não conforma um projeto alternativo.
A grande bandeira do PT era um projeto alternativo de desenvolvimento para o país, em torno de duas grandes questões: as reformas estruturais da economia brasileira e uma nova ética na política. Foi em torno dessas duas questões que me parece que o PT falhou. E quando eu falo isso, eu falo com muito pesar. E eu vejo que há uma dificuldade imensa de se assumir os erros estruturais. Não, essas questões, inclusive, eu comentei aqui há pouco, Gilberto, o seguinte: os problemas aí que o PT teve não são só do PT, são da esquerda como um todo, e principalmente na sua relação com a institucionalidade que foi forjada a partir da dita redemocratização do país. Parece que a esquerda foi inteiramente cooptada por essa institucionalidade que é muito rasa, né? Olha, eu concordo com você, eu só relativizo. Se o PT fosse essa tragédia do fracasso, nós não seríamos o partido que continua tendo, de longe, a maior apoio popular. Nós seguimos, esse é um milagre. Porque não há alternativa também, né, Gilberto? Como é que é? Não há alternativa. O PT, com a sua raiz, com o seu enraizamento, com a sua polarização junto aos movimentos populares, ele é ímpar, isso não há a menor dúvida, né? Pois é. O problema é o que as direções pensam hoje, né? Tá, mas as direções, eu posso assegurar para você, a atual direção do partido, a Gleisi encarna muito isso, tem muito clara a necessidade dessas mudanças. E tem muito clara a necessidade de repensarmos o nosso projeto. O problema é que um projeto não pode ser afirmado e dito dentro de uma cabine de uma universidade. Nós temos que ter um projeto capaz de mobilizar, capaz de ter prática. Eu acredito que o nosso governo, que pese as limitações, demonstrou que era possível ter um novo padrão de desenvolvimento do Brasil, ainda com suas limitações que eu já mencionei. Então, não é um problema de afirmação teórica, é a capacidade que nós temos hoje, e o grande drama que eu sinto hoje, sinceramente, não é tanto a afirmação política ideológica do partido, é a nossa capacidade de voltar a encantar a juventude e as massas populares que, eu insisto, estão na periferia entre as igrejas evangélicas e as milícias e o tráfico. O problema que eu mais sinto hoje é que nós estamos numa situação de dificuldade desse diálogo e de atrair e significar para essas pessoas uma esperança, porque a realidade brasileira é muito dura. A pessoa que está na favela, ela vai para o mundo da igreja evangélica em busca do quê? Da cura do álcool do marido, da cura do álcool da droga do filho, da busca de um emprego. E as igrejas, elas constituem esse espaço de acolhimento. Infelizmente, a Igreja Católica, tragicamente, no papado de João Paulo II, desencadeou uma perseguição terrível à teologia da libertação, às comunidades de base, destruiu aquilo que a Igreja Católica significava no Brasil, na nossa geração, que era justamente esse diálogo com a periferia, a organização dessa periferia. A esquerda e o PT se beneficiaram muito dessa onda. Hoje é o contrário. Hoje você tem uma onda contra. O problema não é a igreja evangélica atuar na periferia. Pelo contrário, o maior respeito à generosidade de muita gente. O problema é o destino político que se dá e a utilização que as cúpulas dessas igrejas se dão através do comportamento próprio, típico da bancada evangélica, por exemplo, ou do acordo que as cúpulas fazem com esse governo criminoso que está aí, é justamente anti-evangélico, antipopular. Então, para mim, sinceramente, Gilberto, eu vou ter que te interromper, porque o nosso programa chega aqui ao seu final. Agora, eu vou ter um compromisso teu. A Celeste Sintra agora tem o seu telefone. A gente vai te convocar para, de vez em quando, a gente conversar aqui, viu? Mas, olha, para mim é o maior prazer. Paulo, eu sou apaixonado pelo rádio. Tentei o tempo todo convencer meus filhos companheiros que a gente precisava investir muito nesse tipo de programa. E quero te cumprimentar, você e mais uma vez os outros companheiros. Aí me perdoem. O Gilberto Palmares está aqui, vai te mandar um abraço ao vivo. Opa! Gilberto Palmares.
Estamos aqui discutindo e eu estava lembrando para eles que você, com muita correção, sempre foi crítico, inclusive, às rádios livres que não foram protegidas pelo governo do PT. Ô, Gilberto, você vai responder essa questão em outra edição do Faixa Livre, porque o nosso operador de áudio já está olhando aqui bravo para mim. Tá? Eu sou baixinho, mas sou muito falador. Desculpa, Paulo. Que nada, foi um prazer te ouvir aqui no Faixa Livre. Um forte abraço para você. E eu peço desculpas aqui ao Carlos Eduardo, ao Gilberto Palmares e ao Cid Benjamin, porque de alguma maneira vocês foram prejudicados. Não, mas foi muito bom. Eu gostei. Mas a riqueza do programa, eu acho que compensa tudo isso. E eu agradeço especialmente a vocês, ouvintes, que também eu fiquei devendo aqui muita leitura de muitas das suas participações. Mas muito obrigado. Vou procurar ao longo da semana repercutir aqui essas posições de vocês. Eu agradeço a audiência. Segunda-feira a gente se reencontra aqui na Rádio Bandeirantes às 9 horas da manhã, nosso horário de segunda-feira especial. Um bom final de semana e até lá. Aqui termina mais uma edição do Faixa Livre. Obrigado.